a ser fecundada como a terra que acolhe, serve e depois recolhe. Oi todo mundo, essas são as palavras, a frase, né, que está aqui no livro, Ao Passar das Caravanas Ciganas, deixa eu mostrar bem mostradinho para vocês aqui, vai ficar meio espelhado, da autora Valéria Sanches, né, que eu me comprometi a ler e passar com vocês aqui. Tá? Eu estou me permitindo os 30 segundos aqui de comentário e queria dizer para vocês que, bom, esse é o terceiro vídeo, né? E hoje a gente vai começar de fato no romance. E com relação ao segundo vídeo que eu falei sobre a luta da União Cigana do Brasil para retirar os significados pejorativos da palavra cigana do dicionário de língua portuguesa, então eu recebi uma mensagem da minha professora, mais uma vez falando nela, Patrícia Elmó, da Oficina Flamenca. Ela disse que os ciganos também da Espanha fizeram um manifesto, um levante, para que seja retirado, para que fosse retirado do dicionário da Real Academia Espanhola os termos ladrões e etc, né, como significado da palavra cigano, beleza? Bom, vamos começar hoje o primeiro capítulo realmente do romance, chamado Terra. Por isso que eu comecei com essa frase: a ser fecunda como a terra que acolhe, serve e depois recolhe. Duas características, né, desse livro. Primeiramente, a Valéria, ela escreve em primeira pessoa, ou seja, a narrativa é em primeira pessoa, ou seja, a pessoa que está narrando, ela está presente na história, né? Segunda, é que a Valéria, ela escreve de forma lindamente poética, uma coisa maravilhosa. Tanto é que a minha proposta de ler o livro e depois fazer um resumo para vocês, ele não vai se dar exatamente como eu queria, porque, gente, eu preciso ler alguns trechos, sabe? Porque é muito bonito. Das duas, uma, ou eu leria os textos, ou então eu decoraria e recitaria, mas isso ia me levar um pouco mais de tempo. Deixa eu me arrumar aqui, tá? Para ficar mais bonitinho no vídeo. Então, vamos lá. Primeiramente, vocês viram um barulho aqui a mais, o meu cachorro, é o Simba, que foi castrado recentemente e está muito carente aqui, de vez em quando ele vem aqui querer um pouco de atenção. Então, nós estamos falando mais da Valéria, estamos falando agora da Lucia, que é da cigana Lucia, que é protagonista dessa história, e ela vai escrever o seu nascimento, né? Ela diz então que estava andando pela Andaluzia, né? E que o acampamento foi montado exatamente com o intuito do nascimento dela. Para isso que foi montado. Esse trechozinho eu já li no vídeo anterior, mas eu vou ler de novo. Bom, diz o seguinte: o nascer cigano não é um mero nascer. A cerimônia é cheia de joias, simbolizando a preciosidade da vida. Em prece, o pai Arden, chefe da tribo, ao Deus me oferece. Erguendo-me em vertigem, volvi aos ares, de onde há pouco advim. A sensação ainda existe em mim. A água me purificando o corpo e o fogo aquecendo os corações. Caliente pueblo ritano. Meu irmão de 3 anos também sorria ao me ver. Tinha os olhos grandes e negros como os de meu pai, e eu trazia a mesma marca. Olhos que muito vê, muito sofre, dizia minha avó. Esse é o trecho, né, das partes do início. Então ela vai narrar que foi muita festa, violinos tocando, né, muitas noites, muitos festins e tal, e ela cresceu nesse movimento, né, de andanças, né, pela Andaluzia,
e de festas no acampamento, de alegria, né? Do colorido, das roupas, da alegria, da dança. E assim a Luzia narra que foi crescendo, né? nesse ambiente de estrada, né? De carruagem, de acampamentos, de fogueiras, de festas, de alegria, de sons de violino, e que a única coisa que atormentava ela era então o barulho que vinha da cidade dos paios. Os paios, escrito aqui no livro, são como os gadês aqui no Brasil. Então, os ciganos no Brasil chamam os não ciganos de gadês. E na Espanha, os ciganos chamam os não ciganos de paios. Então, isso é o que ela disse que incomodava, né? Sempre que eles acampavam, ficava algum tempo, e aí os paios, ou seja, os não ciganos, começavam a gritar: vai embora, não fique aqui, essas coisas todas. E quando eles passavam pela estrada, também acontecia de serem muitas vezes xingados e escorraçados e tal. E ela dizia o seguinte, ela diz assim: mas era um sorriso a resposta do meu povo que lhe dava, cumprimentando com: olá, senhoras, boas tardes, cavalheiros, venham ler, venham ler as suas mãos em troca de vinho e de pão. E assim iam vivendo, não? Então ela foi criando muito ódio pelos os não ciganos, e aí ela chama eles de estúpidos, de lerdos, né? E cria muito ódio contra os não ciganos. De forma que ela diz assim que o encontro nas cidades, né, dos ciganos com os não ciganos era um encontro interessante, porque eram as mulheres gordas, branquelas, débeis, e os homens feios, sem almas e lerdo, com suas roupas negras, né? E isso se misturava com ela diz assim, com nós outros calientes e corados, sorridentes, bolindo com todos, envolvendo e seduzindo, assim como era o nosso ganha-pão, com certeza, com mais calor e emoção. Então vamos lembrar que estamos no século XIX, né? Final do século XIX aqui na história, e era muito comum que as pessoas usassem roupas, os homens pelo menos usassem roupas pretas e cartola, né? Enquanto eles então com suas roupas escuras, suas peles pardas, elas chegavam então com sua alegria, né? Bom, tem uma parte aqui onde ela fala sobre a mãe dela, descreve a mãe dela, que era bela e franzina, e que o pai carregava ela no colo muitas noites no verão. E ela diz que o pai dela era elegante e valente, o melhor dançarino da tribo de Carreiras e Montanha. E uma coisa que eu preciso ler para vocês aqui. Diz assim: ele me ensinava em ritmo de dança o bailado de pés aos pés. Me ensinava a ser leve em tudo o que fizesse, como ar que tudo envolve e se insere. A ser profunda como a água que gera, limpa, regenera, e a vida bebe e embebe. A ser fecunda como a terra, que acolhe, serve e depois recolhe. A não perder jamais o fogo que arde e dá forma aos sentidos, intensidade. E a brilho faiscava em seus olhos negros, quando ele me piscava, o arrepio que me dava. Fazia sentir que havia ainda um quinto instrumento. Esse mistério, em sua busca, me seguiria até o fim. Então, aqui ela transcreve um pouquinho. Bom, aí segue, né, ela contando como é que era a vida dela, né, nos acampamentos, né, as mulheres fazendo, né,
fazendo os tachos. Eles trabalhavam muito com tachos e enfeites e essas coisas todas, e as pessoas e os homens levando, às vezes as mulheres também levando para a cidade para vender. Aí ela diz o seguinte, que pela primeira vez, ela estava mais ou menos com 9 anos, e pela primeira vez ela sente o sofrimento. Senti no peito a punhalada do sofrimento, diz ela. Tomei consciência de que naquele momento trágico e sem volta iniciava-se uma nova fase da vida. O que acontece? A avó dela, voltando da cidade, fala que o irmão dela, o pai, a mãe, o irmão dela e 2 primas e um cachorro havia sido preso pela polícia espanhola, né, em Sevilha. Ou seja, e levado para Sevilha. Então, aí ela pergunta assim, para onde? E a avó dela responde, para o fundo. Bom, e a partir daí ela diz que ela teve uma mudança de sentimento. Todo aquele ódio que ela sentia dos paios, todo aquele ódio que ela sentia se transforma em medo. E aí, rapidamente, à noite mesmo, diante dessa ameaça, eles desmontam o acampamento e seguem, vão procurar outro lugar para morar. E aí eles vão parar num bairro cigano de Granada chamado Sacromonte, onde ela descreve da seguinte forma. Lá fomos à cidadela Ritana de Pedra, em Granada. E então, nas montanhas, enfrentamos o frio, sem coração, como os odiosos espanhóis. Aprendi pela primeira vez o que era ter parada, cavada, tão gelada quanto quente, às vezes insuportável. Então, ali no bairro de Sacromonte, elas encontram ali um lugar para morar, né? Em Sacromonte, as pessoas moram em cuevas, né? Que são como cavernas. Eu tive o prazer de um show de dança flamenca de uma família cigana lá em Sacromonte, né? E é muito bacana, assim, é muito interessante, porque você entra num buraco, né? Mas tem uma coisa de casa, é muito bacana. E aí ali ela fica criada com a avó dela, né? A avó dela que vai cuidando dela e falando, chama ela de preciosa, e que é muito isso que a avó dela sempre dizendo que está nos últimos dias, mas que vai cuidar dela até o fim. E aí ela traz, né, para a história mais um personagem, que é o Mauro, que é da tribo do tio Arthur, ou seja, é de outra tribo, que ele havia sido prometido para ela. Os dois haviam sido, ela prometida para ele, os dois haviam sido prometidos desde cedo. E quando o Mauro ficou sabendo desse acontecimento lá, que o acampamento teve que se desfazer, né, os ciganos fugiram, outros foram para Sacromonte e tal, e aí ele ficou sabendo disso, e aí ele foi para Sacromonte, foi viver em Sacromonte também, para protegê-la, né, que era o seu noivo. Ela estava então com 15 anos e ele com 17. Eles continuavam fazendo, né, os seus trabalhos artesanais, às vezes de tacho, e levando para Granada, para as ruas de Granada para vender. Uma manhã, ela narra que uma manhã dessa ela acorda com o Mauro, então o noivo dela, trazendo o irmão dela, né? E ela tem muita alegria ao encontrar esse irmão dela, na verdade, e aquele irmão que quando ela nasceu ele tinha 3 anos, né? Então ela agora está com 12 anos e o irmão dela está então com 15 anos. E aí eles se abraçam e ela pergunta pelos pais, cadê papai, cadê mamãe? Aí ele fica calado e o silêncio dele revela que os pais foram mortos. E esse garoto nunca mais fala.
ele fica sem falar, né, com essa tristeza profunda, sem falar, e aí ela volta o sentimento, aquele sentimento que era ódio e depois virou medo, agora volta a virar ódio. E esse sentimento, e aí ela narra da seguinte forma: a clareza de que era a nossa morte que eles queriam, trouxe-me novamente a vontade de viver, e com prazer. Este gosto não mais lhe seria ofertado, nosso silêncio não mais seria escutado, o exílio teria fim. Apenas o silêncio de Miguel nos faria eternamente lembrar de que ele nunca mais poderia nos dizer. Então Miguel era o irmãozinho dela, né? O irmão mais velho dela, por sinal.